Olá, meus irmãos. Eu sou Assis Militão da Microvídeos. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a diferença que tem da prostituta para a adúltera. Quais são, Assis? Tem muitas diferenças dependendo da prostituta. Mas um exemplo: um casal de namorados, já com vários meses de namoro, quando chega a um certo tempo em que a mão do cara fica leve, aquela mão macia que passa no rostinho da ovelhinha, a ovelhinha que eu digo é a moça, certo? Desce a mão pelos ombros dela, sai passando no corpo, já desce pelas pernas. Quando chega no sapato, para, né? Quando ele já está com o tipo da mão leve, já está tendo aquela intimidade, ele costuma chamar a ovelhinha: vamos para o motel? Ele disse: não, fulaninho, eu sou moça, eu sou virgem. Ele: e o que aqui tenho? Não, deixa para depois do casamento. Ele disse: como é que eu vou casar com uma moça que eu nem sei se gosta de sexo? Ele: não, mas eu gosto. Ele: então mostre que você gosta antes de casar, porque senão depois de casado eu não vou mais querer você e a gente fica casando e se separando. Aí a ovelhinha, ou com vontade ou com a falta de entendimento, cai na lábia do cara e vai para um motel ou para a casa da colega e mantém o ato, né? Quando o camarada termina, ou seja, quando ele atinge o orgasmo, depois do orgasmo bate o arrependimento, porque tirou a virgindade daquela moça, sabe que vai dar problema com os pais. Aí a menina, preocupada, né, às vezes conta a mãe, ou então só conta depois que nota que está grávida. E a mãe, para se livrar daquela bronca, conta para o esposo. E o pai dela, para se livrar da bronca de criar um netinho, porque já criou a sua família, já está querendo ter uma vida tranquila, né? Aí começa pensando coisa, aí diz: olha, não vai dar certo você aqui, procura outro local para ficar. Aí ela vai e procura a casa da avó, ou da tia, ou de um irmão casado, e eles dão um apoio, mas esse apoio vai por pouco tempo. Alguns dias, alguns meses, aí depois diz: ó, tu procura outro local que não dá certo aqui não, tua barriga está crescendo e a gente não tem condição de manter essa criança. Aí sai pulando de galho em galho. Ela vai chegar ao ponto de alguma colega aconselhar, dizendo: olha, ali tem uma casa de divertimento, né? Uma casa que tem homem que frequenta lá e está precisando de pessoas lá para ajudar. Ela vai procurar um emprego. Quando chega lá, encontra o emprego. O emprego é para você atender a clientela. Eles: como eu atender a clientela? O cliente chega, você se oferece, ele leva você para uma mesa, vai tomar algumas coisas lá, que é para dar lucro à casa. É só isso? Não, às vezes acontece de ter um que se interessa por você, aí vai lhe chamar para a cama. Aí eu tenho que ir, ele vai, menino, você vai e ganha seu dinheiro lá. Ela finda topando, toda sem jeito, mas topa. Aí vai passando meses e mais meses, tem delas que se acostuma e faz daquilo ali uma profissão. Tem outras que batem a tristeza quando começam imaginando a vida que tinha de moça e agora a vida de prostituta, de estar se deitando com todo homem, às vezes os cabos embriagados, outros mal cheirosos a cigarro, a nicotina, outros não passou nenhum antitranspirante e ter que se deitar com aquele cara por dinheiro. Às vezes entra em desespero e naquele desespero, às vezes encontra uma pessoa pregando a palavra de Deus. Aí ela vê que a solução é Deus. Aí clama a Deus, não só por uma vez, às vezes várias vezes: Deus, me tira dessa situação em que eu me encontro, Senhor. Levanta para mim um homem que se interessa por mim para casar, que eu te prometo, Senhor, ser fiel a ele, honrar, amar, honrar, respeitar, fazer o meu papel de esposa e criar o meu filhinho ou a minha filhinha, né? Aí Deus se compadece daquela jovem
que por causa do diabo caiu naquela armadilha, e levanta um cara. E esse cara vai se interessar por ela, ou se encontrou na rua, ou lá, no ambiente, né? E convida ela, diz: você topa sair desse ambiente em que você está vivendo para casar comigo? E ela fica toda sem jeito, mas diz: topa, você promete me amar? Prometo. E às vezes Deus bota um camarada mesmo de fibra, e o camarada tira aquela menina e casa. E ela ama, honra e respeita ele. Cumpriu com a promessa que fez a Deus, né? Ora, Assis, e a diferença dessa prostituta, ou seja, ex-prostituta agora, né? Para a adúltera. Olha, a adúltera é uma mulher ou uma moça que casou diante de uma autoridade. E toda autoridade é constituída por Deus, está lá na Bíblia. Quer seja um padre, quer seja um pastor. E promete honrar, obedecer, honrar e respeitar o seu marido. Promete mais outras coisas, né? Ser fiel na alegria, na tristeza, quando está numa boa financeiramente, quando estiver numa pior. E promete aquelas coisas lá que o pastor ou o padre pergunta. Promete ser fiel. Mas depois, com o passar do tempo, aí começa fazendo amizades, que mais amizade, que para mim deve ser assim. O casado, a amizade deve ser com a esposa, e a esposa com o esposo e os filhos. Viver a vida deles ali. Não deixa de fazer uma visita, quer colar, mas amizade na rua, amizade com pessoas do mundo, amizade com prostitutas, amizade com adúlteras. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer seja o homem, quer seja a mulher que conversa com pessoas erradas, ele vai passar a ser uma pessoa errada. Não vai não, assim. Então Deus é mentiroso, né? Porque está lá na palavra de Deus, ele dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes faz amizade com uma adúltera, uma colega adúltera. E às vezes conversando pergunta: e aí fulaninho, como é que está teu casamento? Ele: está uma droga, aquele homem não serve, aquele homem é isso assim assim, o que eu peço ele não me dá. Joga o cabo lá embaixo, fala mal do marido que só, que é para quando alguém descobrir que ela é uma adúltera, ela vai dizer também: meu marido não presta, vai jogar a culpa em cima dele. Aí a mulher que é casada e não é adúltera, conversando com ela, aí começa puxando conversa: e tu, como é que tá? Ele diz: homem, para falar a verdade, eu arranjei um namorado. Esse namorado é o amante. Quer dizer, já está em adultério. E como é ele? Ele é um cara legal, menino. Um cara que me ama mesmo. É um camarada, como se diz, aquele é romântico. É isso, aquilo carinhoso. E aí depois de muitos dias vai a história indo longe e sempre perguntando: e ele, como é que tá? Tá bem, meu filho. Ele é um cara legal, ele me pega pela frente, me pega por trás, me pega de lado. Joga pra cima e para embaixo, né? Faz do jeito que eu quero. Aí a casada já começa se corrompendo, porque Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E começa se interessando por aquele assunto, e ela contando que o cabo faz isso, aquilo outro. Aí ela só ouvindo e desejando ter um cara igual ao amante dessa mulher. Aí começa rejeitando o seu esposo, porque às vezes o esposo não faz daquele jeito. Às vezes é só naquela posição: papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Não faz um coqueirinho, brincar de boi, brincar de cavalo, e aquelas coisinhas que até o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus pode colocar na vida de um casal, para eles variar de posições, sem mácula, né? Com todo respeito. Aí começa deixando o marido nos cantos, aí já sai na rua olhando para um, olhando para outro. Aquele que pisca o olho para ela, ela já está piscando também. Não importa quem seja, se é o empresário, o picolézeiro, o leiteiro, o pãozeiro, as pessoas que ela se agradar. E aquela pessoa que ela se agradar, ela já pecou adultério, porque a palavra de Deus diz: se olhar para uma pessoa e no seu coração desejá-lo, já cometeu adultério. Aí finda caindo e cometendo adultério.
Aí vai querer pular fora daquele casamento. Olha, aquele cara que ela arranjou para ser amante, com o passar do tempo ela não vai mais querer, ela vai abusar. Aí vai querer outra amante. Aí já passa a ser prostituição. Mas assim ela pode se arrepender como uma prostituta se arrependeu e Deus deu um casamento. Vai não. Ali já entrou nela, vamos dizer, os 7 espíritos que tinha em Maria Madalena. Está lá na Bíblia. Maria Madalena foi liberta, mas ela não saía andando com prostituta, se corrompendo, não. E tem mulheres casadas hoje que andam com prostituta, andam com adúlteras, conversa, bate papo. As adúlteras contam para elas o que os amantes fazem e elas aceitam e ficam se babando. E Deus não vai dar outro casamento dela? Vai não. Olha, Deus dá o casamento para o cara se ele se divorciar. Por quê? Porque a mulher estava cometendo adultério. Aí se ele pedir, Deus dá. E para aqueles que têm a mulher que está cometendo adultério, se divorcia. Deus dá o direito de casar. Aí você vai e pede a Deus: Deus, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Uma mulher peso pesado, ou então uma mulher fininha, uma mulher loura, uma mulher morena. O tipo de mulher que você pedir a Deus para casar, não é para se juntar não, para casar, Ele vai dar. Por quê? Porque você não errou. O adultério, quem pecou foi ela. E a maldição está sobre ela e sobre você não. Deus, eu quero uma mulher que faça sexo comigo todo dia, 3 vezes por dia. Não faça isso não, porque Ele pode lhe dar, essa mulher vai exigir de você e você não vai ter condição de suprir as necessidades dela. Peça pelo menos para brincar com você. 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana é normal, né? Meus irmãos, eu mostrei a diferença que tem da prostituta para a mulher adúltera. Fica na paz, viu? E sabe escolher. Tchau, eu sou Assis Militão, da Microvídeos.